Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 175 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje, para falar do GP do Catar, né? GP do Catar aí, agora faltando duas provas para o final do campeonato. A diferença entre o Hamilton e o Verstappen é de ínfimos 8 pontinhos. Se o Hamilton vencer no Catar e o Verstappen chegar em segundo, eles vão para Abu Dhabi com 1 ponto de diferença. Já pensaram? Meus amigos, o negócio vai pegar fogo. Em compensação, o Verstappen já pode ser campeão no Catar. A gente vai na Arábia Saudita. A gente vai apresentar essas continhas aqui para vocês entenderem. Mas antes, vamos chamar aqui o maior dedo duro do Brasil, grande Adalto. Ele que viu aquilo que ninguém vê. Descobriu uma maracutaia do seu Verstappen. E eu acho que o pessoal da Red Bull deve estar aborrecido com o senhor Adalto. Não é isso aí, Adalto? Você viu só que problema que deu isso aí? Uau, hein? Uma polêmica aí. Vi sem querer, tava vendo ali o pessoal chegar no grid. E, bom, mas depois a gente fala sobre isso. Né? Grande Bruno, grande Fabião, grande confraria. Muito bem, vamos chamar o Fábio Campos também, já aparecendo aqui, para falar da expectativa para esse final de temporada, né? Final de temporada com uma diferença de pontos que a gente não vê há muito tempo, assim, pelo menos não com dois rivais, assim, tão próximos, né? E tão aguerridos aí. E aí, Fábio, vamos ter a decisão em Abu Dhabi ou você acha que pode acabar na Arábia Saudita? Tudo pode acontecer, né, Bruno? Olá para você, olá para o Adalto, olá para os nossos ouvintes que gostam, né, do bom jornalismo, da boa discussão. Tudo pode acontecer, né, Bruno? A gente tem uma tendência de apontar um favorito que não era favorito, embora eu não vá chamá-lo de favorito, porque não dá para esquecer que esse ano a gente teve tanta reviravolta, tanta tendência, tanta pista, que, na dúvida, que se achava que ia para um, acabou indo para outra. Que não dá para dizer, eu não ouso dizer, embora entenda quem diga que o Hamilton é favorito, mas ele é alguma coisa próxima disso, né? Ele é uma coisa muito próxima disso. Existem as situações do Qatar que a gente tem que colocar aqui. A Red Bull foi, digamos assim, a Red Bull teve problema, a Red Bull teve percalços que eu acho que são importantes de serem analisados, mas a Mercedes é embalada, né, Bruno? Eu fico me perguntando se existe o tal momentum que os ingleses tanto falam, se isso existe mesmo, né? Existe o tal do embalo, existe o tal do impulso, existe o tal da onda positiva. É uma boa discussão para a gente ter. Se ela existir, quer dizer, que existe, ela existe, mas ela decide, ela realmente tem efetividade psicológica de uma equipe, tem efetividade sobre o psicológico de outra. Até que ponto a gente pode discutir isso? Mas, além disso, Bruno Aleixo, tem muita coisa do Qatar para a gente dizer. Porque, olha, não foi uma corrida primorosa, eu acho até que foi até melhor do que eu esperava pior, mas foi uma corrida cheia de nuances, Bruno Aleixo, que temos que analisar no Loucos por Automobilismo. Muito bem, é o que vamos fazer a partir de agora. Se você já está vendo aqui os nossos twitters, né? O meu, @BrunoAleixo80, o do Adalto, @Adalto Racing, e o do Fábio, @CampusFB. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, dá um pouquinho de audiência para esses vídeos do Loucos aqui, porque o Adalto tá ficando muito metido, entendeu? Os vídeos dele dão milhares e milhares de audiência e a gente fica aqui catando migalhas. Isso é uma sacanagem com a gente aqui, entendeu? Tem que prestigiar os nossos vídeos aí, pô. Senão nós vamos desistir, vamos deixar ele aqui sozinho fazendo os vídeos. Nada aí o pessoal fala, agora sim. Brunão, nada substitui Loucos. Muito bem, ó, vou começar provocando vocês dois, porque eu vi o Adalto falando que gostou da corrida, o Fábio agora falou que gostou, achou que ia ser pior, e não foi tão ruim. Eu não gostei não, achei a corrida bem parada, e eu não gostei da pista também não. O Fábio comentou aqui que os caras não iam usar freio, quase aconteceu isso, usaram pouquíssimo, né, pista muito plana. Por mim, não precisa voltar para lá mais, não, viu? Pode, já passou e tal. Depois de uma corrida igual aquela de Interlagos, você vê essa corrida no Qatar aí, dá até uma tristeza, viu? Embora tenha tido alguns lances aí, né? Só que eu acho que a diferença minha e do Fábio com você, nesse caso, expectativa.
Eu tinha uma expectativa pior. Eu achava que a pista era uma pista meio sem graça, uma pista muito plana, que eu não gosto de pista muito plana, né? No meio do nada. E eu tinha uma expectativa pior. Então, eu gostei da corrida, porque eu achei a pista muito melhor do que eu esperava. Com aquelas curvas de alta em sequência. Achei muito melhor do que eu esperava. Por isso que eu gostei. Você acha que esperava coisa melhor, foi pior do que você esperava, então, né? Eu até estava com medo, eu achei que ia ser um fim de semana inteiro dedicado à discussão sobre limites de pista, né? Isso eu realmente, quando eu vi o primeiro treino lá, eu falei, meu Deus. Você até tweetou sobre isso, não falei, foi? meu Deus do céu, esse final de semana vai ser daqueles chatos, né? Porque nós vamos ficar discutindo limite de pista. Não aconteceu, né? Assim, não sei lá o que os caras fizeram lá, mas acabou que isso não aconteceu. Ô, Bruno, é porque eu acho assim, a gente tem que lembrar, a gente tem que pensar o seguinte, né? A gente fica julgando as pistas, mas eu acho que a gente tem que julgar mesmo é o carro. E talvez a gente nem precise julgar o carro, porque agora eu não sei de vocês, eu já estou na contagem regressiva, porque faltam 2 provas para esse carro acabar. Esse carro vai para o museu. E aí nós vamos ter um outro carro que vai mudar essas perspectivas de qual autódromo é bom, qual não é bom, o que pode acontecer, tirar essa asa que foi muito usada nessa pista. Claro, era de se esperar que ia ser usada por causa da reta muito grande. Mas a pista teve nuances, Bruno. A pista, ao mesmo tempo em que a pista, não sei se eu já estou me adiantando aqui a uma discussão ou se vai ser só uma deixa para daqui a pouco. Não, eu não sou quebra-pauta, eu sou atento à pauta. Mas a pista apresentou uma dualidade que acabou sendo fundamental para o Grande Prêmio, né? Ao mesmo tempo em que ela não desgastava pneus, os caras conseguiam fazer o pneu sobreviver, a pista tinha lá suas zebras que destroçavam o pneu. Então, esse jogo duplo foi decisivo para o final, no final e na metade da corrida e para algumas performances. Mas, enfim, passaremos por todas elas, né, senhor Bruno Aleixo? Passaremos, né? Vamos começar falando, então, dessa questão aí da Mercedes, né? Continue. Que o Fábio destacou no início, a questão da Mercedes dominante, né? A Mercedes depois de... Engraçado, né? Porque parecia que a Mercedes estava numa descendente, né? Que a Red Bull... A Mercedes teve o melhor carro durante um tempo na temporada, aí depois a Red Bull passou a ter o melhor carro, e agora parece que a Mercedes virou de novo, né? Então, assim, tá um campeonato muito imprevisível, né? Ou é só o Hamilton que tá fazendo diferença? Eu também já não sei, já tô confuso. O que vocês acham? Posso dar a minha opinião? Manda ver. Eu acho o seguinte, eu acho que a Red Bull começou ano melhor, desde a pré-temporada, foi melhor na primeira metade do campeonato inteira, né? Aí eu acho que o ponto de virada começou em Silverstone. Quando a Mercedes resolveu melhorar o motor dela, melhorar não, né? Arriscar mapeamentos muito agressivos no motor dela, né? Porque o resto estava meio que congelado. A Mercedes ainda tinha um token, né? Mas não podia mexer no motor, nem com esse token. Mas o problema é que o motor da Mercedes passou a ter problema por causa desse mapeamento muito agressivo. Então, em vez de uma outra equipe talvez mais conservadora, ou que não... Bom, deixa esse campeonato aí, vamos pensar só no ano que vem, voltaria para o mapeamento normal e perderia o campeonato, já teria perdido o campeonato, acho, inclusive, para o Verstappen, né? Só que aí o motor começou a apresentar problema, eles foram usando o Bottas como cobaia para arrumar os problemas do motor, que eram vazamentos, né? Aquele mapeamento gera uma pressão muito grande dentro do motor, o motor a combustão, né? De combustão interna, isso não tem nada a ver com a parte híbrida, gera muita pressão, começou a ter micros vazamentos, chegou a quebrar carros de outras equipes por causa disso, que elas também estavam usando esses mapeamentos agressivos. Aí eles começaram a trocar o motor do Bottas, tentando arrumar esses problemas. A gente até fez uma matéria sobre isso. Quando finalmente eles conseguiram arrumar o problema do Bottas na última troca de motor do Bottas, né? No meio do caminho, eles inventaram para mim, uma coisa absolutamente genial, porque é simples, essa suspensão aí, que eu chamo de 2 estágios, né? Que o carro, a partir de uma certa velocidade, por volta de 250, ele
a suspensão amortecedor, mola tudo, ela baixa com a força do ar que vem, com a pressão aerodinâmica de toneladas, ela cede. O que faz o carro caminhar ainda mais de reta, porque diminui o arrasto. Então, eu acho que o carro da Mercedes foi isso. Aí você soma o seguinte, você falou do Hamilton. Eu acho que o Hamilton, há muito tempo, ele estava sem sangue nos olhos. Ele estava guiando tudo que ele sabe, ele é um monstro, tecnicamente é perto da perfeição, né? Mas ele não estava com sangue nos olhos. Quando ele viu que ele queria perder o campeonato e que a Mercedes tinha feito alguma coisa para ele conseguir competir, e voltou o sangue nos olhos dele. Entendeu? E ele começou, não é que a guiar melhor, ele começou a guiar com a faca nos dentes. Né? Coisa que ele não estava fazendo, entendeu? Antes. De alguns anos para cá já. Isso é minha opinião. Eu não estou dizendo que isso é a verdade. Essa é a minha opinião. Então, o que eu estou vendo hoje é o Hamilton guiando como ele não guiava faz tempo. Não tecnicamente, mas sim com sangue nos olhos, entendeu? O que ele fez aqui no Brasil, como eu falei, faz muito tempo que eu não vi aquilo, sabe? E agora, no Qatar de novo, onde estava muito mais equilibrada a situação, onde a Mercedes, inclusive, não usou o motor do Brasil, que eu falei para vocês que o motor era para 4 corridas, na verdade, o motor é para 3, né? Não é para 4, que vai fazer agora essas últimas 2 só, depois de ter feito a do Brasil. Agora ele correu com o motor arrumado lá da Turquia, né? Então, ele está com a faca nos dentes. Então, eu acho que uma soma da melhora da Mercedes com a faca nos dentes do Hamilton, nesse momento, eu acho que ele é mais favorito para ganhar o título, evidentemente, se ninguém quebrar e se não houver acidente. Né? Se ninguém pegar Covid. Sempre tem que lembrar dessa parte. Doente, não tiver acidente, ninguém quebrar, nada. É isso. E aí, Fábio? Bruno, eu acho assim, eu acho que eu acho que o ano está tão equilibrado que eu acho que os carros são muito difíceis de se distinguir qual que é mais rápido, qual que não é. Eu acho que está sendo muito adaptação de pista para pista. É uma questão de acerto, é uma questão de muito da janela dos pneus. Isso teve uma influência nesse final de semana. Uma que traz um detalhezinho na asa faz diferença. O Brasil também teve, né, Fábio? A outra estreia, um motor faz toda a diferença. Então, Bruno, a minha visão é de que assim, eu não vejo tanto assim, uma fase de um campeonato foi de uma fase de um campeonato. Foi encaixe. A gente tem os encaixes. A gente conseguiu ver a Mercedes fazer a primeira fila no México. Se isso não é prova de que acerto está contando muito, de que um vacilo aqui, um vacilo ali, muda todo o jogo, para mim não tem prova maior. O México, para mim, é a prova mais escancarada. Por mais que a Red Bull tenha passeado no domingo, e passeou mesmo, como todo mundo esperava que ela passeasse, houve ali uma dúvida. Pistas que eram dadas como da Mercedes, a Red Bull foi lá e ganhou. Né? Pistas que seriam como Interlagos, mais para Red Bull, altitude, um pouquinho de altitude, um pouquinho entre aspas, né? Comparado com o México, a Mercedes foi lá. Por quê? Porque teve o detalhe da asa que super funcionou no Brasil, o motor, né, que vai voltar agora. Isso é preocupante, né, um pouco para a Red Bull, porque os caras não usaram o motor. A diferença de velocidade de final de reta na corrida foi de 3,4 km da Red Bull para mim. Isso não é nada comparado com Interlagos, embora o número de 22 km de Interlagos não é em corrida. Eu estou comparando um pouco alhos com bugalhos, porque em corrida normalmente essas velocidades se espremem mesmo, porque aí entra combustível, desgaste de pneu. Mais. Agora, por isso que eu gosto da velocidade aferida antes da corrida. Eu estou sem ela aqui, então eu não vou nem arriscar. Mas uma que foi 22 quilômetros antes da corrida, 15 na corrida, a gente falou aqui. Está na mão aqui, qual você quer, Fabião? E agora 3,4 na corrida, as velocidades finais, né, que eu estou dizendo aqui. Não, mas do Brasil ou do Qatar, você quer? A do Qatar na sexta ou sábado, né? O sábado que o qualifying que é melhor, é a aferição melhor, né? Mas enfim, independente do número, não vai ser 22 quilômetros como foi, ou seja, não houve essa diferença de reta, não houve essa diferença, não foi simplesmente no Qatar, inclusive, a curva pesa mais, né? Digamos, no percentual da volta. E a Mercedes foi embora. E a Mercedes andou muito bem. Daqui a pouco eu vou falar da Red Bull. Mas eu acho, Bruno, que é o campeonato muito do acerto. As pistas. Eu estava lendo sobre isso, né? As pistas em que a traseira é sensível,
você tem que cuidar da traseira, normalmente a Red Bull se dá melhor, porque é o carro com a frente presa. A Mercedes, quando ela precisa cuidar da dianteira, ela normalmente, a Red Bull, quando ela precisa cuidar melhor da dianteira, quando ela perde a dianteira, o carro é muito peso de frente, né? A gente já falou isso aqui, do estilo do Verstappen. E nesse final de semana, houve uma grande surpresa nesse sentido, porque o Mário Isola, ou Isola, como queiram, deu uma entrevista falando, olha, eu esperava que os pneus traseiros fossem sofrer. Estão sofrendo os pneus dianteiros. Por quê? Muita mudança rápida em velocidade alta, quem sofre é o pneu dianteiro. E isso pegou a Red Bull. Ainda mais porque a Red Bull teve que trocar a sua asa ideal, por causa daquele flap que não parava quieto. Teve que trocar e colocou uma asa maior, o que poderia até beneficiá-la nas curvas, mas é o que eu estou dizendo, Bruno, para encerrar e para devolver para você. Um percalçozinho que você tem, uma mudança desse tamanho, no caso da Red Bull, literalmente o tamanho da asa traseira, porque teve que pegar e colocar lá a asa de México e Mônaco. Se você não está no seu 100%, Bruno, você não vai ganhar nessa disputa Mercedes e Red Bull, porque está no detalhe, está absolutamente no detalhe desse campeonato, que daqui a pouco a gente pode falar mais da matemática, como você anunciou, mas é um campeonato que não tem piloto confortável. Eles podem estar com 8 pontos de vantagem, mas os dois estão desconfortáveis. Nenhum dos dois tem o campeonato na mão, nenhum dos dois tem uma vantagem absurda, embora 8 pontos possam fazer a diferença, né? É porque a gente olha para 8 pontos assim, aí a pessoa pode falar, 8 pontos é muita coisa, faltando 2 provas. Era muita coisa antigamente, né? Quando a vitória valia 10 e o segundo lugar valia 8 ou 6, né? Agora o primeiro lugar vale 25 e o segundo vale 18, são 7 pontos de diferença. Então, realmente há uma chance real deles irem para Abu Dhabi separados por 1 ponto, ou até empatados, né? Dependendo de quem fizer a melhor volta lá. Aliás, essa disputa de melhor volta ganhou um protagonismo aí nesse final de campeonato muito interessante, né? Podemos falar disso também. Agora, isso que o Fábio explicou a questão da asa, foi o que apareceu lá, que eles flagraram nos primeiros treinos, que a asa traseira da Red Bull ficava balançando ali, né? E aí eles tiveram que fazer a troca. Os caras lutaram muito, Bruno, só rapidinho, os caras lutaram muito com essa asa, eles pararam no FP2, vocês estavam mexendo, no FP3, a Sky Sports da Inglaterra botou lá uma câmera em frente à Red Bull, e você viu os caras desparafusando mesmo, tirando o flap superior, cara com chave de fenda na mão. Então os caras estavam lutando, e os caras, como aquilo é um prejuízo, é até bom esclarecer, né? Muita gente pode achar que aquilo é uma vantagem, que ela está excedendo os 85 milímetros. Não, aquilo é uma desvantagem, né? Porque ela está ali gerando uma turbulência do ar que não deveria. E aí o que os caras fizeram? Para a gente se garantir, vamos trocar por uma asa maior. Pegou uma asa que é outro modelo, antes do qualifying, e botou lá a asa, que a informação que eu tenho é a asa de Mônaco e México, ou seja, é o asão, é a asa de super downforce. E aí, meu amigo, mesmo que seja teoricamente favorável para as curvas, não é o seu acerto ideal, você vai apanhar. Tem outra coisa também, né? A Mercedes não pôde usar a suspensão de 2 estágios no Qatar, por causa dessas curvas de alta, não usou. Então, você comentou aqui que talvez não usasse e não usou mesmo, né? Não usou mesmo. O Hamilton foi só no treino, ele foi só o 13º mais veloz de reta. Isso. Né? O Verstappen, acho que 19º. Na corrida, acho que o Verstappen foi 19º. Eu tenho aqui também, mas o meu é da corrida, como eu falei. Da corrida, o Hamilton foi o 19º. O Hamilton, 19º? Deixa eu abrir aqui. O Hamilton foi o 19º, entendeu? Por quê? Não usaram nenhum motor novo, mas eu acho que principalmente a suspensão aí suspensão porta-malas, que é boa também, que o Fábio falou, e suspensão de 2 estágios. Eu acho que a suspensão fez mais diferença do que o motor. Não. Vamos ver. Eu, teoricamente, acho que eles vão usar agora na Arábia Saudita. Mas... O Bruno, diga, completo. Não, achei que o Adalto tinha terminado. Eu acho só que eles vão usar, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que dá para usar na Arábia Saudita. Eles vão ver isso no TL1, né? Se dá para usar ou não. Eu acho assim, se a boa notícia, entre aspas, para a Red Bull foi que houve esses problemas do acerto e do pneu, né? Tirou quando o carro ficou com a frente instável, porque o pneu da frente estava sofrendo, estava tendo que cuidar. Isso atrapalhou o final de semana, e essa questão da asa, que não pode acontecer, não nessa hora, não nesse nível, né? Mesma coisa que a gente falou da Mercedes, né? Não pode acontecer quebras de motores nesse nível, nessa frequência, a asa também não pode. Os caras tiveram esse problema com a asa no Brasil, e os caras tiveram esse problema com a asa, acho que foi Austin.
né? Até alegaram em Austin que os bumps teriam aguçado. Se isso é uma boa notícia para a Red Bull, no sentido de, na Arábia Saudita, se a gente acertar, estaremos mais fortes, o fato da Mercedes ter feito uma pole, a maior distância entre um pole e o segundo colocado no ano em pista seca, foi maior do que a do Brasil. O Brasil acho que foi 0,438, essa foi 0,455, ou seja, meio segundo. Isso é impressionante, isso é impressionante. A Mercedes, ela achou um acerto, na minha opinião, ela botou os upgrades em Silverstone e ela foi fazendo a sintonia fina até chegar no mecanismo, né, que dá certo, que funciona. Mas para mim é sintonia fina, né? Ela tem poucas atualizações no carro. Eles dizem que a última foi em Silverstone. Acho que a gente pode até acreditar. Se não foi, é uma coisinha aqui, uma leitinha ali. Né? Então é muito sintonia fina. Então os caras acharam a sintonia fina. Os caras acharam a sintonia fina faltando 3 provas para o final. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Opa, não é quem vai ser o campeão. Prestem atenção. Qual situação vocês preferiam estar? Na do Verstappen, com a Red Bull exatamente como ela é, 8 pontos de vantagem, ou a do Hamilton vindo 8 pontos atrás? Não é quem vai ser o campeão, é qual vocês dois, se vocês que são pilotos fossem assumir, gente, o Hamilton teve um problema, o Verstappen, precisamos de Bruno Aleixo e Adalto Silva aqui para substituir. Qual assento vocês preferiam estar hoje? Bom, eu espero que eles não precisem de mim, porque eu fui andar de kart esse final de semana e foi uma tragédia. Estou completamente fora de forma. Que absurdo, que absurdo. Peço desculpas aí ao pessoal do campeonato, infelizmente, só em 2022. Olha, mas respondendo a pergunta, eu hoje acho que o Hamilton está mais confortável. Pensando assim, quem vai dormir mais tranquilo hoje? Deitou na cama? Por incrível que pareça, acho que o Hamilton está mais confortável. Você usa a palavra confortável? Eu não uso, não, hein? Se o Verstappen ganhar, o campeonato está na mão do Verstappen. Eu acho que os dois estão desconfortáveis. Eu acho que eu preferia estar na situação. Apesar de eu achar que o Hamilton é favorito, se não acontecer nenhuma, eu ainda preferia estar na situação do Verstappen, 8 pontos a mais. Não, mas é porque você está liderando um campeonato e ver o Hamilton chegando, fungando no cangote, com uma equipe como a Mercedes. Não, é difícil. Sei lá, por isso que eu vou fazer a pergunta. A resposta não é fácil. Mas eu, por um tantinho, ainda preferia estar na situação do Verstappen, acho. Bom, o Verstappen, ele foi punido no treino, né? Porque ele não respeitou. O Gasly estourou o pneu, aliás, né? Mais um a mais que estourou o pneu, né? Foram vários pneus estourados lá. E o Gasly estourou o pneu e o Verstappen não tirou o pé. Ele teria se classificado em segundo. Mas com isso acabou sendo punido, caiu para quinto ou sexto, sei lá. E o Bottas também, né? Bottas também foi punido. Caiu para sétimo? Caiu para sexto. Beleza. E o Bottas sexto. E o Adalto acha que ele tinha que ter sido punido na corrida, né, Adalto? O que acontece é o seguinte, né? O que acontece é o seguinte, vamos tentar esclarecer pela terceira vez aqui, né? É uma coisa mal explicada, coisa mal explicada, que nem o regulamento explica. Né? Quando eu fui fazer o vídeo, é evidente que eu fui olhar o regulamento antes. Né? Eu vou falar um negócio daquele sem olhar o regulamento. Então vamos explicar aqui. Embora o vídeo do Adalto... Tem muita gente que acha, Adalto, que a gente vem aqui e inventa. Isso que o Adalto está falando aí é porque, bom, acredito que a maioria das pessoas devem ter visto, porque os vídeos do Adalto têm muita audiência, né? Ao contrário aqui dos nossos. Você veja que ele está ressentido, Bruno Aleixo. Mas podcasts têm audiência menor, são coisas mais novas, o YouTube é mais... Mas aí, viu... Não fica mal. Ao confrade desavisado que não viu, o Adalto gravou um vídeo lá no domingo, todo mundo comentando da corrida. Porque o Hamilton ganhou, né? Aí o Adalto falou assim, vou mostrar aqui para vocês que o Verstappen tinha que ter sido punido. E pimba, ele colocou lá. Ele foi tão sórdido que ele pegou o piloto A, parou no lugar certo, o piloto B parou no lugar certo e o Verstappen parou para frente lá no colchete da largada. E ninguém viu isso. Ninguém viu isso daí. Então, aí as respostas que eu andei tendo, né? Evidentemente não dá para ler todas, mas... Você teve respostas mal educadas? Tive. Que bom. Que não fica só com a gente. O que tem de gente mal educada e que sabe coisa que não tem no regulamento é inacreditável. É maravilhoso. Então, eu gosto mais dos valentões da internet. Aqueles que atrás de um teclado te xingam, mas se tivessem cara a cara, estariam bem mais pianinhos. Bem mais calmo. Mas fala aí, Adalto. Porque, assim, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu falei uma merda, e depois
fui convencido de que eu falei uma merda, eu vou me retratar. Imagina, quem tem compromisso com o Rejeg, porra. Né? Mas burro, o cara é burro, vai ficar dando porrada em ponta de faca a vida inteira. Acontece que as respostas que me deram, comecei... 2 respostas foram, assim, muito frequentes. Uma é que a linha amarela é só uma referência, ela não determina nada, e outra, às vezes a mesma pessoa falando isso, que ela é só uma referência e não determina nada, e que se você passar um pouquinho dela, ela tem uma tolerância. Uhum. Aí você vai no regulamento nem fala em linha amarela, ali no colchete, não fala em tolerância, não fala em sensor de parada, só fala em sensor de movimento. Aliás, eles nem chamam de sensor. A Fórmula 1 meio metida chama aquilo de transponder, né? Que é um negócio de avião, para o avião não se chocar no ar. Né? Não tem esse sensor, é olhômetro ali para ver se o cara está parado. Porque o sensor que tem lá é o de largada, para ver se o cara não larga antes, se ele não queima a largada, que é largar antes de apagar a última luz. Falaram muito também, o Verstappen, você está louco, o Verstappen não queimou a largada. Eu falei, mas eu não falei que ele queimou a largada. Né? Queimar a largada não tem nada a ver com o que eu falei. Né? Então foi isso. Eu ainda tenho dúvida. Né? Por quê? Porque não tem no regulamento. Eu li o regulamento. Olha, vou te falar, encheu o saco, porque o regulamento é enorme. Entendeu? E outra, soltaram um regulamento esportivo novo dia 11 agora, de novembro. Eu não sabia. Eu estava lendo o anterior, né? O que valeu até o dia 10. Aí soltaram do dia 11, eu falei, nossa, será que me pegaram nisso? Aí eu consegui ler o do dia 11, quer dizer, eu já tinha lido o outro, tive que ler esse, né? E também não fala. Não fala também linha amarela, fala posição de largada, mas não especifica qual é a posição de largada, não fala em linha amarela, não fala em nada. Só fala na questão de queimar a largada, que é sair antes de todos os faróis apagarem, entendeu? Então eu fiz essa pergunta para várias pessoas, até num canal aí que foi colocar lá, fez um vídeo só para isso, né? Em resposta ao meu, né? Fez um vídeo só para isso. Eu fui lá com toda a educação do mundo, perguntei lá, por favor, você disse aí que tem uma tolerância, né? O sensor, né? Tem uma tolerância, a linha amarela tem uma tolerância. Você pode me dizer, por favor, onde está escrito isso no regulamento? Sabe o que responderam? Nada. Deletaram o meu comentário. Deletaram minha pergunta. Ah, que gostoso. É ditadura, hein? Que ditadura. Aí fica fácil, né? É lógico. Então é isso. É dúvida. Eu não sou dono da verdade. Como eu já falei, se alguém vier com argumentos, se alguém vier, olha, você pulou essa parte do. Pode acontecer. Eu pulei uma parte do regulamento onde está escrito isso. Né? Porra, é verdade. Pronto. Falei merda e não é nada disso. Agora, por enquanto, eu não estou entendendo por que tem uma linha amarela, por que todo mundo para em cima da linha amarela, né? Aí eu fui olhando todos os pilotos, que começaram a dizer que o Pérez não tinha parado também, porque talvez o sensor da Red Bull tivesse mais para trás, mais para frente, então, mais para trás, então pudesse um pouquinho. O Pérez parou antes da linha amarela, para você ter uma ideia. O Bottas ultrapassou, o Bottas parou na linha amarela. O único piloto, e não é a primeira vez, aconteceu no GP do Brasil, aconteceu em outras corridas, que parou algumas vezes já um pouquinho depois da linha amarela, é o Verstappen. Não é pegação de pé com o Verstappen isso, entendeu? Eu quero entender o porquê que pode passar um pouquinho a linha amarela e não acontecer nada. Até agora eu não consegui entender, porque não está escrito isso em lugar nenhum. Né? Você sabe como a Fórmula 1 é super rigorosa. O Hamilton perdeu todas as posições na classificação aqui no Brasil porque a asa dele estava 2 milímetros fora. E eu fui a favor, porque isso está no regulamento. Não tem tolerância. Todas as medidas no carro de Fórmula 1, elas têm mínimo e máximo. E não tem tolerância.
é 85 milímetros. Se tiver 86, você está fora, está desclassificado, entendeu? Então não é que 1 milímetro não vai fazer diferença. Realmente não vai fazer diferença. Mas se está escrito que tem um limite máximo, você não pode passar. Não está escrito isso na questão da largada, entendeu? Então, foi isso. É isso que aconteceu. É isso aí. Ó, para vocês aqui comentarem, as chances do Max Verstappen ser campeão na Arábia Saudita. Ele vencendo com volta mais rápida e o Hamilton chegando em sexto. Ele vencendo sem volta mais rápida e o Hamilton chegando em sétimo. Ele sendo segundo com volta mais rápida e o Lewis Hamilton chegando em décimo. E ele em segundo, sem a volta mais rápida, com o Hamilton sem marcar pontos. Eu acho o seguinte, Fábio. A não ser que o Hamilton abandone, é muito difícil acontecer isso aqui, né? A não ser que haja um abandono. E vendo as imagens que foram divulgadas aí, né, da pista da Arábia Saudita, é uma pista muito rápida, com muros muito próximos. Me pareceu que vai ser uma corrida tensa nesse sentido aí, né? Eu acho isso aí, Bruno, o seu finalzinho, né? O cara não vai, o Hamilton não vai chegar em sexto, nunca, né? A diferença desses caras... Nem se largar em último, né? Só se ele quebrar. Se quebrar, bater, quebrou suspensão, quebrou a asa. Suspensão não, porque suspensão... Uma punição, por exemplo, tem que largar em último. Mas depois do que ele fez no Brasil... que mesmo largando em último... Teve um cara que colocou no Twitter, tem esses perfis no Twitter, daqui a pouco eu vou citar um que é muito legal. Mas tem eu acho que foi a mesma pessoa, tem uns caras que criam perfil no Twitter só para ficar ali espetando durante a corrida, né? Mas são jornalistas, não estou falando bobões, não, são jornalistas. O cara cria um perfil só para ficar espetando. Aí ele colocou assim, para que punir Hamilton e Verstappen com posição? Tem sentido nenhum. Porque o Hamilton faz o que fez no Brasil, né? Com uma corrida e um terço que ele teve. E o Verstappen, vai largar em sétimo, o cara tá em segundo na quarta volta. Na quinta volta o cara já tá em segundo. O Hamilton no Brasil tava em quinto também, já na segunda volta. Só uma coisinha sobre essa performance do Verstappen, aquele... ficou em segundo rapidinho, né? Com uma contribuição assim, muito luxuosa do Pierre Gasly, né? E aí eu fico querendo ver, porque no dia depois de Interlagos, né? A gente recebeu perguntas aqui, os fãs do Verstappen muito chateados, porque o Bottas deixou o Hamilton passar em Interlagos, né? Será que eles vão ficar chateados também, que o Gasly deixou o Verstappen passar em Qatar? Outra equipe, e outra equipe, né, em tese. O do Gasly Vocês precisam ser coerentes, hein, pessoal? Peraí, o do Gasly teve uma malícia de ou errar ou simular. Não, aqui... Porque ele vai lá fora. Mas pera. Ele não abriu a asa. Ele deixou o Hamilton passar e depois o Verstappen, e depois ele abriu a asa. Então, assim, mas peraí, então ele estava, isso eu não reparei, ele estava a menos de um segundo. Ele estava a menos de um segundo do que estava na frente dele, que era o Alonso. Aí ele entrou na reta, deu aquela errada, né? Aí o Verstappen colou, o Gasly não abriu a asa, aí o Verstappen passou, na hora que o Verstappen tomou a frente, ele abriu a asa um pouquinho assim e fechou. Você acha que a errada foi mentirosa? Vamos dizer assim que, né, eu quero deixar passar. Mas coincidência, né, Bruno? Mas vamos lá, né? O cara um dia anterior explodiu a suspensão e o pneu por causa de uma zebra. O cara vai lá fora por querer, né? Mas, enfim, só assim, tem um vídeo rolando, eu não sei. Né? É porque assim, eu teria que ver isso no F1 TV, né? Pra gente ver exatamente quando foi dada a ordem. Mas tem um vídeo, se o vídeo que eu vi estiver certo, a ordem foi dada 2 curvas antes. Então, tipo, meio que ele pode ter desconcentrado, por exemplo, entendeu? Porque a ordem foi, se o Verstappen chegar, não resista. Essa foi a ordem. Não é que foi deixe passar, não resista. Né? É um eufemismo para deixe passar. Sim. Mas foi assim, uma curva antes. Então ele pode ter tido aquela titubeada, desconcentrou e errou. Pode ter sido. Mas que não abriu a asa, não abriu. Eu só queria saber se os fãs do Verstappen vão ficar chateados, que eles ficaram aqui com o Hamilton e Bottas, né? Só para ter coerência, só isso. Uma provocaçãozinha. Coerência, mas olha, você está pedindo um troço. Porra, é difícil, hein, meu?
Só para ter, só Você para pedindo um troço difícil. Ô, Bruno Aleixo, só fazendo um parênteses nessa discussão, né? Eu também não gosto de. Você sabe muito bem a minha posição com ordem de equipe. Enfim, se tivessem acontecendo só agora, na penúltima corrida do ano, era uma coisa, mas acontece na Austrália, acontece no Bahrein. Então eu sou rigorosamente contra isso, né? Agora, é só um parêntesezinho, né? Você sabe que uma coisa que eu combato aqui no Loucos também é essa questão, essa mentalidade que chegou à Fórmula 1, de que o cara de pelotão do meio não pode brigar com o Mercedes ou o Red Bull, porque ele vai estragar a própria corrida, ele tem que valorizar o seu resultado e deixar o cara passar. Amigo, a gente viu o Ocon lutar com o Pérez e não estragou a corrida dele. Até a ordem lá do Alonso, né? Faça-o brigar como um leão, né? Numa briga que os canais da Fórmula 1 compararam as disputas, não existe comparação, né? O Alonso segurando o Hamilton na Hungria não existe. E o Ocon segurando o pé, não há comparação. Mas tudo bem, para a rede social é uma sacadinha legal. Mas o Ocon lutou contra uma Red Bull, não estragou a sua corrida, chegou em quinto, não teve um resultado. Então, Bruno, eu gosto de desmistificar esse pensamento que vai chegando, né, e vai dominando a Fórmula 1, essa mentalidade antiesportiva, de que o cara não pode lutar com uma equipe maior porque vai acabar a corrida dele. Nem sempre. Tá lá, o Ocon lutou e não acabou com a corrida dele. Sobreviveu para chegar em quinto. E como foi bem a Alpine, né? Então, do nada, hein? Tinha sido horrível antes, uma corrida antes, a gente até falou aqui, que tinha sido uma coisa horrorosa, e aí do nada, né, você realmente... É um carro de altos e baixos, né? É um carro mais extremo, eu acho, né? Ele encaixa numa pista e não encaixa em outra. Agora, acabou a briga pelo quinto, né? A AlphaTauri está fora da briga pelo quinto, estava empatado, chegou no Brasil empatado, as duas marcaram 6 pontos no Brasil, ou seja, evoluíram, seguiram empatadinhas, e agora a briga pelo quinto, para mim, acabou. 25-0. Gasly versus Alpine, né? Gasly não marcou ponto, porque o carro foi ficando, né? O cara fez uma super classificação, o melhor do resto, até melhor que o Pérez, que tem um carro muito melhor. E aí na corrida, ele mesmo depois falou: o carro, depois de 3 voltas, o carro já começou a ficar um lixo, entendeu? Quer dizer, que coisa, né, meu? Eles dão umas erradas às vezes também, né? Incrível, né? E o senhor Alonso, hein? Vovô Alonso chegou no pódio. O Adalto entregou ele para Deus. Você vê que funciona mesmo esse negócio, rapaz. Né? O negócio é entregar para Deus. O vovô para Deus e o vovô chegou no pódio lá, né? Legal, né? O último pódio do Alonso tinha sido em 2014 pela Ferrari, na Hungria. Muito tempo isso daí, né? Quanta coisa aconteceu. Ele foi para a McLaren, saiu da Fórmula 1, voltou agora para a Alpine e foi para o pódio nessa corrida. Um pódio muito mais, como é que pode usar a palavra assim, conquistado do que foi a vitória do Ocon na Hungria, né? Que foi uma sorte, né? O Ocon, até comentei aqui, você vê o vídeo de on-board do Ocon na largada da Hungria, você fala assim, meu, esse cara precisa jogar na loteria, né? Que passaram todos os carros, tirando 1 milímetro do carro dele, e ele simplesmente virou o volante e ficou com a pista livre, assim, para ele, né? E foi lá que eu fui. O Alonso não, né? O Alonso foi lá, buscou o pódio, segurou o pneu. Vou te falar, que corrida do Alonso, hein? Espetacular. Outro que eu entreguei para Deus e foi bem foi o ídolo Stroll também. Chegou em sexto. É verdade, foi muito bem. Então o negócio é entregar os caras para Deus. Mas só voltando do Alonso, não sei se o Fábio que destacou no Twitter aquela ultrapassagem que ele fez na primeira volta, né? Espetacular, né? Em cima do Gasly, foi? Nossa, que ultrapassagem. Em cima do Gasly. Foi. Espetacular por fora, né? Até coloquei o vídeo lá no meu Twitter. A ultrapassagem é linda, ele vem de fora, vem de trás, vem muito lá de trás, segura o carro. A ultrapassagem é linda, né? Eu acho que a ultrapassagem foi mais impressionante do que o resultado. O resultado é merecido, eu também acho que é um resultado mais genuíno do que a vitória do Ocon na Hungria. Aliás, eu acho que o Alonso andou mais do que o Ocon na Hungria naquele dia, né? O Ocon ganhou, mas o Alonso andou mais. Aquela briga do Alonso, para mim, é inesquecível, né? Então, é engraçado, é interessante, né, Bruno, que eu estava lendo, né? A última vez que você está falando do último pódio do Alonso, né? A última vez que o Alonso subiu no pódio, o Gasly e o Sainz estavam na Fórmula Renault 3.5, o Verstappen, o Ocon, o Giovinazzi e o Latifi estavam na Fórmula 3, o Leclerc e o Russell estavam na Fórmula Renault 2.0, o Norris estava numa categoria chamada de Ineta Juniors e o Schumacher, o Tsunoda e o Mazepin estavam no kart. Então isso era o que acontecia da última, isso é verdade. Isso era e tem uma outra coisa.
No último Tem pódio. uma outra coisa, o Lewis Hamilton era campeão só tinha um título. É verdade. Olha que impressionante isso. É verdade. É verdade. Não é? E sabe o que eu reparei na ultrapassagem dele? O que é legal? Que ele estava bem atrás, né? E tinha aquela curva para a esquerda. Quando o Gasly começou a fazer a tangência, o Alonso começou a fazer a tangência atrás, aí o Alonso voltou o volante e acelerou. Eu nunca vi uma ultrapassagem assim. Eu não lembro de ter visto uma ultrapassagem assim. Ele acelerou na tangência, antes da tangência da curva, com o volante meio reto. Tipo, eu vou fazer uma linha reta para ultrapassar e depois eu viro o volante de novo, entendeu? Então foi uma ultrapassagem espetacular mesmo, porque ele acelera no meio da curva. Que impressionante isso. A técnica é impressionante. Vou até ver de novo, agora que você falou isso aí, não tinha visto com esses olhos, não vou ver de novo. Pelo gosto, dá para ver direitinho isso. Vou procurar. Agora, e esses furos de pneus aí que aconteceram? O Bottas foi uma vítima, assim, que chamou mais atenção, né? Mas tiveram outros, né? E aí, que tem alguma explicação já? Parece que a Pirelli levou para estudar lá o que aconteceu, né? Não vai dar nada, né? Até hoje não falaram o que aconteceu em Baku. Isso não vai dar nada. Cara, vamos dizer que o cara pegou a zebra num ponto de uma maneira não usual. X. Que nem o Rubinho na Hungria há 20 anos atrás também. Né? Tava pegando a zebra de maneiras não usuais. Acho que é isso que eles vão dizer. Eu acho, Bruno, que nesse caso, se eles disserem isso, eu irei concordar com eles, porque eu acho que no Azerbaijão eles deixaram bem nas entrelinhas, nem tão entrelinhas assim, os caras estavam correndo com uma pressão de pneu mais baixa, o pneu, né, fica mais mole, mais macio e explode. Tanto que endureceram a carcaça depois de Silverstone, né, a parede lateral. Nesse caso, Bruno, a gente estava vendo na sexta-feira o tanto de pedaços de carro que estava voando. A gente estava vendo, o Mazepin teve que trocar o chassi, o Leclerc trincou o chassi. Então, com este efeito, dá para se entender. Eu não acho que é absurdo dizer que o pneu estava sendo... tem a questão da zebra. Porque uma zebra que trinca chassi, que faz 2 pilotos trocarem chassi, é uma zebra que está machucando. E na sexta-feira, voou muito pedaço de carro, chegou a voar pedaço de placa da pista. Né? Tinha plaquinha verde, aquela área verde ali, chegou a subir. Então, nesse caso, Bruno, eu acho que foi essa combinação. Uma pista que não desgastou o pneu, fez com que a estratégia de uma parada fosse a melhor, mas ali no limite, o Hamilton e o Verstappen fora dessa, porque abriram o suficiente para brincar de fazer parada, e fizeram 2, mas o resto todo, quem se deu bem na corrida foi quem fez uma parada. O Stroll fez uma, as 2 Alpine fizeram uma, né? O Pérez fez 2, olha lá, e sofreu. Então, mas o que eu queria falar, esse aí eu queria falar, porque ele fez 2, mas eu fiquei com a impressão de que eles pararam o Pérez no final para dar espaço para o Verstappen parar também. Vocês acham que é por aí? Não, ele já tinha espaço. Mas tinha muito próximo ali, não? Era próximo, eu acho que o Pérez parou pelo susto do Bottas, no que o Bottas estava para o pódio. O Bottas estava para ir para o pódio, mas aí estourou o pneu. E só uma outra, só para matar essa questão da Pirelli, na hora que a gente vê acontecer o que aconteceu com o Gasly, eu também tendo a dar à Pirelli essa concessão, porque o Gasly no qualifying, ele vai lá na zebra, a zebra estoura, faz com que a asa estoure e a asa vem em cima do pneu. Né? Então estava nesse nível. A questão do Gasly ali foi na curva 15, né, a penúltima. E aí acabou sendo... Então, as zebras... Não é a zebra, gente. Vamos usar o termo zebra até não é correto. Porque como aquele negócio branco ali que tem depois. Isso. Né? Como a pista é feita para MotoGP, a zebra é lisa. É o que tem além da zebra. São aqueles dentes, né? Aqueles pequenos dentes na pista. E os carros estavam chegando ali. Por quê? Deixou chegar, o piloto de Fórmula 1 vai chegar. Deixou ir lá. Né? Os caras colocaram lá que o limite da pista não era a linha branca. Enfim, aquele debate eterno, disseram que o limite era o roxo e branco, ou seja, a zebra. Aí os caras vão até lá no limite da zebra e passam em cima dos dentinhos da pista, digamos assim. É isso mesmo. E ali pode parecer uma bobagem, né? Quando você olha assim, mas você é capaz de furar um pneu a 200 por hora, sim, é capaz de furar o pneu, né? Se você pega ele com a roda virada e pega a banda ali, né? Às vezes nem... Porque o pneu do Bottas, ele soltou a banda, né?
Vocês repararam isso? Ele não foi, né? Ele não furou o pneu, assim, foi deixar pano, ele soltou a banda. Então ele deve ter pego de lado ali, de um jeito que estava com a roda virada e soltou um pedaço da banda e o pneu perdeu a pressão e foi furando. E não, basta dizer que 2 pilotos trocaram o chassi, gente. Isso não é pouca coisa, né? O Mazepin não fez o FP2 e não fez o FP3. Eu não me lembro disso. O cara não conseguiu fazer. Tudo bem que foram motivos diferentes, né? No FP3 ele chega a sair do boxe e mandam ele parar porque não instalaram direito lá o motor no chassi. Foi uma consequência indireta, mas foi uma consequência. E o cara não fez os 2 treinos. E o Leclerc, não sei se vocês ouviram o rádio dele no qualifying, ele falava para a equipe, cara, eu não sei o que está acontecendo, a gente já fez tudo e eu estou perdido. Quando o piloto está perdido, e aí os caras trocaram o chassi dele, porque tinha lá um trincado no chassi. Ou seja, a pista estava bruta mesmo, Bruno Aleixo. Muito bem. Pistas brutas, porém com traçados chatos. É isso aí que acontece. Agora, vamos falar um pouquinho da McLaren, né? Porque é inevitável, né? A McLaren meio que sumiu, né? A gente estava com uma expectativa aí da briga McLaren-Ferrari. Acho que nem tem briga mais, né? Acho que já foi, né? Já foi. A McLaren ficou para trás totalmente. E engraçado que os pilotos, o Ricardo já vinha mais apagado, né? Mas o Norris também deu uma apagadinha, né? O que me leva a crer que eles mudaram o caminho do carro e erraram. Né? Mudaram o caminho do acerto, né? Não do carro, do acerto do carro. E erraram, porque realmente ficaram para trás nessas últimas 2 corridas. Né? E agora a Ferrari é franca favorita para ficar em terceiro no campeonato. Precisa acontecer alguma coisa diferente também para a McLaren conseguir superar a McLaren, porque realmente ficaram para trás mesmo, né? Incrível. Na reta final acontecer isso, incrível. Agora, a Ferrari melhorou muito a questão do motor dela também, né? Não podemos nos esquecer disso. Para quem não está entendendo, a Ferrari ela não tinha homologado várias partes do motor esse ano, no começo do ano. Ela estava usando partes do motor do ano passado. Então, ela foi a única equipe que fez isso. Então, ela conseguiu, no meio da temporada, trocar a parte híbrida sem tomar punição, nada, para homologar essa parte híbrida nova, né? Já pensando no ano que vem, que melhorou bastante o carro deles, melhorou bastante o carro em reta, tudo. Até em curva, porque você com mais potência, você pode pôr um pouco mais de downforce também. Né? Então, o carro melhora de forma geral. Né? Foi muita coincidência. Logo que eles puseram essa parte híbrida nova, eles começaram a melhorar e a McLaren foi ficando, né, meu? É verdade. Assim, você sabe que eu sou o cara dos recortes, né? Eu gosto de fazer os recortes. Daqui a pouquinho eu vou falar Hamilton e Verstappen, uma coisa muito interessante que explica muito, né? Eu acho que alguns recortes são muito interessantes. Tem 2 aqui guardadinhos na agulha. A gente até citou aqui em outros loucos, mas enfim, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, se for possível. Estamos indo rápido hoje, estava até escrevendo aqui fora do ar, estamos agradando o âncora hoje. Mas aqui, eu acho que primeiro, a McLaren, nesses recortes, a McLaren tem 4 pontos nas últimas 3 corridas. Ela está empatada com a Alfa Romeo nas últimas 3. Isso é muito pouco ponto, né? Para você estar brigando para o terceiro colocado. Agora, existem os percalços, né? Nós não podemos olhar só o resultado. O Ricardo estava ali, no México, na beira da agulha, e bateu no Bottas na largada. O Norris vinha para chegar em 4º nessa corrida. E aí teve o puncture, né? Teve o pneu também. Esse não foi visual, mas a equipe percebeu e chamou ele na hora para ele trocar o pneu, porque ele teve também um problema no pneu, mesmo pneu, dianteiro esquerdo. Então, Bruno, se a gente analisar, não é que a performance da McLaren, a performance caiu, principalmente comparativamente com a Ferrari, mas não é que a performance despencou. A McLaren não está tendo resultado, mas ela teve o Ricardo no México e o Norris no Catar. Aliás, tem o Norris no Brasil também, que bateu na largada. O Norris no Brasil. Ele estava ali para passar o Sainz. Então é muito circunstancial, mas é impressionante. 4 pontos, a Renault tem 30 e tantos, a Aston Martin agora tem acho que 13, e a McLaren 4. É que assim, quando a gente olha para o início de ano da McLaren e vê agora, tudo bem, teve percalço e tal, mas o início de ano da McLaren foi muito forte, né? Sim. O Norris era o terceiro colocado no campeonato durante muito tempo, né? Sim. Imagina. E até 3 corridas atrás, até 4 corridas atrás, eles estavam bem melhor que a Ferrari, né?
E o Daniel Ricciardo, outro recorte interessante. O Daniel Ricciardo tem mais pontos que o Norris na segunda metade do campeonato, depois da parada. A Hungria parou depois da Hungria, férias. De lá para cá, o Ricciardo tem mais pontos que o Norris. Não estou dizendo que o Ricciardo está bem, o Ricciardo ainda é muito instável. E o problema da McLaren com o Ricciardo esse final de semana foi uma coisa absurda, né? Foi problema de nem a Haas. Um sensor indicava super consumo de combustível, o cara passou a andar 2 segundos por volta mais lento, e no meio da corrida os caras descobriram que o sensor estava errado. Falou assim, Ricardo, esquece o sensor. Aí o Ricardo falou, aí já era. Problema típico de Rubinho, né? É uma falha, assim, bem... Ele falou 2 segundos mais lento, eu acho até absurdo, mas enfim, o cara ficou ali salvando combustível sem precisar. Agora, só mais uma coisinha rapidinho sobre a Ferrari, eu acho que também os resultados da Ferrari nos enganam um pouco. Né? A Ferrari está lá, marcando mais pontos que a McLaren toda hora, maravilha. Agora, a Ferrari não foi bem em performance nesse final de semana, chegou atrás das Alpine, chegou atrás do Stroll, chegou atrás do Gasly não, o Gasly chegou na frente, mas chegou bem atrás. No México foi a mesma coisa, a Ferrari pontuou bem mais do que a McLaren, mas a AlphaTauri estava a anos-luz da Ferrari, então a Ferrari não é essa coisa toda não. Melhorou, o carro, como o Adalto falou, dá um salto de performance, motor, mas não é aquele negócio de pronto, disparou lá na frente, não. Tá ficando atrás de outras várias corridas, repito, como o México e como o Catar. Uhum. Bom, muito bem. Vamos voltar aqui ao início, né? Falar da decisão do campeonato agora, porque temos 2 provas para decidir o campeão de 2021. O Fábio falou uma coisa muito interessante no Twitter, que eu acho que é importante a gente trazer o seguinte, independente de quem ganhar, nós já temos o maior vice-campeão da história da Fórmula 1, né? Nessa disputa dos dois aí, né? Porque da história moderna, né? Da história moderna, assim, eu não me lembro, assim, de uma disputa tão acirrada, né? E a gente está tendo esse privilégio de ver aí. Então, senhores... Senna e Prost, né? Que quando o Prost foi vice do Senna e o Senna vice do Prost. Sim. Mas agora é a hora. Faltam 2 provas. E aí, o que esperar dessa reta final de campeonato? Senhor Fábio Campos, comece aí, por favor. Vamos lá, Bruno. Primeiro, né? Essa questão do vice-campeonato que você falou, e eu até tuitei sobre isso. Uma estatística que a gente já falou aqui do Verstappen, e ela permanece verdadeira, e ela é assombrosa, é aquela que a gente lembrou alguns loucos atrás, de que o Verstappen, em todas as corridas em que ele não foi envolvido em algum incidente, ele chegou em primeiro ou segundo em todas. Lembra que nós falamos isso aqui? Como isso era impressionante e como isso o colocava numa posição forte. Olha que coisa, Bruno. A mesma estatística, olha como o ângulo sobre ela é impressionante. O Verstappen pode manter essa estatística e ser vice-campeão do mundo. O cara pode ser vice-campeão do mundo chegando em primeiro ou segundo nas provas que ele chega normais. Tirando a do pneu, a que foi tocado aqui. Enfim, praticamente em todas as provas que ele completa. Né? Embora ele completou na Hungria, mas enfim, a Hungria foi o boliche que você já descreveu. Então, o cara pode ser vice-campeão do mundo. Eu não me lembro disso. O cara ser vice-campeão do mundo chegando em primeiro ou segundo nas provas que ele completa, praticamente. Isso é muito impressionante. Agora, a estatística reversa, aqui mostra como o Hamilton é forte, e está forte, e é, né, o cara que eu gosto sempre de associar ao filme Duro de Matar. Né, o nosso editor pode colocar uma fotinha do Bruce Willis no cantinho da imagem do programa, porque além do filme ser muito bom, ele explica muito a questão do Hamilton. Né? Por que eu estou dizendo que o Hamilton é duro de matar? Lá vou eu pegar um recorte que eu acho muito interessante. Da Hungria ao México, Bruno Aleixo, da Hungria ao México, foram 7 corridas. Né? Tirando o Spa-Francorchamps, que eu espero não decida o campeonato. Torço. Eu falarei aqui depois de Abu Dhabi, não vão gostar, mas é a minha obrigação jornalística pontuar a diferença que a pontuação, com a redundância, né, pedindo desculpa, terá na tabela de pontos. Mas vamos deixar isso lá para frente. Hoje não está tendo essa influência nenhuma, eu fiz as contas, nenhuma posição hoje é alterada pela Bélgica, o que é ótimo. Mas, tirando a Bélgica então, Bruno, da Hungria até o México, são 7 provas. Das 7 provas, olha que interessante, o Hamilton ganhou uma em 7. O Verstappen 3, e se você colocar a Bélgica, 4. Aí fica o Hamilton 1 em 8, mas vamos tirar a Bélgica. 1 em 7. Você sabe quantos pontos o Hamilton perdeu para o Verstappen neste período? De Hungria até México, em que o Hamilton só ganhou uma corrida? Ele perdeu 6 pontos apenas para o Verstappen.
Então, cara, num ano em que você, num período, repito, é um recorte, num período de 7 corridas, você ganha uma e você só entrega 6 pontos a menos do que o seu rival, você é duro de matar. Então, não é só... Se o Hamilton for campeão, não é só por esse estilingue final da Mercedes, esse ajuste final. É porque o cara soube apanhar. O cara, na hora em que ele não estava ganhando corridas, ele estava lá para fazer a diferença, ele estava lá marcando ponto. Porque 6 pontos, Bruno Aleixo, é muito... É só 6 ganhando 1 em 7, é ser muito duro para perder. É entregar o campeonato jogando duro, né? Roendo o osso mesmo. E antes de passar para o Adalto, eu já antecipo aqui a frase que eu vou dizer se o Hamilton ganhou o campeonato, que é: contra a Mercedes, se você tem uma chance, não deixe escapar. Porque se você deixar escapar, eles vão te pegar no final do ano. Ferrari e aí, que Adalto? Diga, né? Ferrari que diga. E aí, Adalto? Então, é lógico que a gente aqui não tem como prever, né? Quebra, acidente, nada. Então não dá para a gente falar isso. O clima não entra porque não vai chover. São 2 pistas no deserto, né? Então não vai chover. Mas e o calor intenso? Quem favorece? Então, antes não favorecia a Mercedes. Agora está indo bem, né? A Mercedes achou aí um acerto aí de suspensão que ajuda muito, não tá detonando os pneus. O Andrew Chauvelin até falou que o que eles temiam aqui no Brasil, né, tanto mais na corrida de classificação até do que na corrida normal, era o desgaste do pneu, né, porque dos traseiros, né, que provavelmente o carro não ia aguentar fazer aquele ritmo que o Hamilton fez na corrida de classificação, que os pneus traseiros não iam aguentar. Eles estavam muito com medo disso e aguentou depois da corrida, foi bem também agora no Qatar. Mas Interlagos não fez tanto calor, fez? Não fez tanto calor, mas é que o ritmo que ele impôs, né, principalmente na corrida de classificação, dando 24 voltas de classificação, você estraga bastante o pneu, principalmente traseiro, que ele foi com pouca asa, tudo, então tava... Eu tinha dito que eu achava que não sabia quem era o favorito no Qatar, achava que o Hamilton seria favorito na Arábia Saudita e não sabia quem era o favorito em Abu Dhabi. Então eu ainda continuo assim. Eu acho que o Hamilton é favorito. Não estou dizendo que ele já ganhou, mas é favorito para ganhar a corrida na Arábia Saudita, que é a próxima. Eu estou olhando para a pista agora enquanto a gente fala, né? Para mim isso aí é uma pista mais para ele, mais para a Mercedes. Mas precisa ir lá e confirmar, né? Em Abu Dhabi eu não sei, porque a pista teve tanta alteração, né? 10 segundos mais rápida vai ser. Provavelmente a Mercedes não vai poder usar o truque da suspensão lá, porque agora tem umas curvas de alta, bem de alta, entendeu? Então não sei. Mas em Jeddah, se não houver nada, eu acho que o Hamilton é mais favorito. E aí, se ele ganhar, eles chegam ou empatados ou com uma diferença ridícula de pontos para a última corrida, que aí quem chegar na frente é campeão, né? Exatamente. O que eu gostaria que acontecesse. Não, então, a tendência é essa, né? Quem chegar na frente vai ser campeão em Abu Dhabi, que é uma coisa assim. Eu já estou muito ansioso. Muito legal. Fala. Bruno, inclusive tem um tweet sobre isso legal de um jornalista. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Só antes de lembrar, né? O Verstappen ainda tem o conforto de ganhou uma prova, o campeonato está na mão dele. Estar na mão não é ser campeão, tá, gente? Se tudo seguir normal, ali o cara só chegando em primeiro e segundo, porque o cara só chega em primeiro e segundo, o cara, se ele ganha em Abu Dhabi ou na Arábia Saudita, ele tem o campeonato na mão. Só que, porém, no entanto, contudo, nós estamos falando isso desde Austin. Ele tinha 4 corridas só precisando ganhar uma para administrar o campeonato. Olha como isso já foi cortado pela metade. 2 que ele no vôlei isso aí chama o match point, né? Ele perdeu já 3 match points. Match point talvez seja assim. Porque não vai encerrar, né? Não seria encerrar, né? Mas seria ter ali a vantagem. Lembra quando o vôlei tinha vantagem? Seria ter a vantagem no match point. Essa regra, péssima, ainda bem que tiraram. Mas ele pode ser mesmo campeão agora, né? Se acontecer alguma coisa com o Hamilton, sim, ele pode ser campeão mesmo, né? Agora, por isso que eu acho que eu concordo. Outra coisa, outra coisa é a pimenta que eu vou ser obrigado a colocar aqui, que é o seguinte:
um acidente entre os dois nesse momento favorece o Verstappen, né? Tô só jogando aqui, né? Tem aqui, Bruno, tem aquela situação. Imaginem Abu Dhabi, o cara que vem atrás precisa ultrapassar para ser campeão, por conseguinte, o da frente, se for ultrapassado, perde o título. Imagina essa situação. Né? Aliás, agora eu vou citar o Twitter, muito boa sacada do Kasparov, que é um jornalista russo que mora na Inglaterra. Ele falou o xadrista, hein? Não é o xadrista, não, é outro. Não, mas nome do... o nome do mago do xadrez, né? É verdade. Gary Kasparov. Porque o xadrez era Kasparov, eu acho que o jornalista é Kaspov. Enfim, é o russo. Olha o tweet dele, que interessante. 4 todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o Hamilton vai ganhar na Arábia Saudita. Todo mundo sabe que eles vão chegar em Abu Dhabi com 2 pontos para o Verstappen. Todo mundo sabe que eles vão bater em Abu Dhabi. E todo mundo sabe que a FIA vai demorar 3 meses para julgar e decidir quem é o campeão do mundo. Sensacional a sacada. Mas eu torço muito para que ele esteja completamente errado. Porque já pensaram, é uma brincadeira, ele colocou no bom humor. Mas aqui, a alfinetada dele porque a FIA está demorando demais nos julgamentos, né? Chegar o lance de Interlagos, se arrastar até o Qatar, até se entende, mas adentrar sexta-feira dentro, redundância de novo. Mas, enfim, os treinos acontecendo e a gente não sabia ainda se a ultrapassagem valeu ou não valeu. A questão das bandeiras amarelas do sábado foram até o domingo e chegaram até a hora da corrida. Faltava 1h30 para a corrida, que saiu o veredito do Verstappen na bandeira amarela. A Sky Sports da Inglaterra mostrou uma cena cômica, que é a inversão do Sainz com o Bottas, com o grid pronto. Os caras lá com todo o equipamento no grid, chega os caras da Mercedes em quinto, chega o cara da Ferrari puxando o carrinho. Naquela situação, Bruno, sabe quando alguém senta na sua cadeira no avião ou no cinema, que você tem que falar assim, moço, por gentileza, você vê o mecânico da Ferrari até sem jeito e os caras tendo que trocar a posição no grid, porque foi definido o grid quando os carros já estavam alinhando. Essa demora da FIA, né? Essa demora, Fabião, para mim, ela é proposital. Você acha? Por quê? Eu acho, para gerar mídia. Por quê? O Mate me falou, na sexta-feira à noite, eu coloquei no Twitter, que o Verstappen tinha tomado 5 posições. Já sabiam, na sexta-feira à noite, que o Verstappen tinha tomado 5 posições. Eu escrevi lá, o Verstappen vai tomar 5 posições amanhã. Então, ele perdeu 5 posições. Não, mas aí foi a da bandeira amarela, né? É da bandeira amarela. Então, mas já estava, por isso que eu estou falando, já estava decidido, só que eles querem segurar, porque todo mundo fica falando nisso. Você vai em todos os sites, só se fala nisso. Enquanto não é decidido, só se fala nisso. Então, acho que eles estão segurando de propósito essas coisas. Evidentemente que, se acontecer a brincadeira lá que o jornalista, que o Fábio falou, de eles demorarem 3 meses para decidir um campeão, aí seria uma barbaridade. Mas se acontecer isso, eu acho que eles demoram um pouquinho mais do que o normal para decidir, viu? Não vai ser rápido, não. Eu me lembrei ontem, eu não vou lembrar quem de um jornalista, eu era adolescente, mas eu me lembro de ler em 94, um cara, depois do batido do Rio com o Schumacher, eu repito, eu não me lembro quem é o jornalista, mas alguém sugeriu o seguinte, toda vez que uma decisão de título tiver um acidente, poderia a FIA, eu sei que existe uma série de problemas, mas poderia a FIA fazer com que esses dois voltem meia hora depois e façam só os dois, largam só os dois, de alguma maneira. É claro que a prática é muito difícil fazer isso, mas na filosofia era muito legal você não ter um campeonato. Seria muito legal, um head to head. Você não tem um campeonato decidido, né? Por batida. Seria bom ter um mecanismo quanto a isso, né? Depois eu fiquei pensando, tudo bem, você faz uma relargada só os dois, os caras vão lá e batem de novo na primeira. Bota os dois no kart. Põe os dois no kart para andar cada um em carros iguais. Enfim, tomara que não seja decidido, mas eu ontem na live falei que eu não vejo, repito, aquilo que eu já fui xingado aqui no Louco, de não ver a índole dos caras fazendo isso. Teve nem do Verstappen nem do Hamilton, não há aquele ódio que o Senna tinha pelo Prost, o Prost tinha pelo Senna, o Schumacher tinha pelo Villeneuve, não tem esse ódio mútuo de vou bater o carro. Eu repito, eu não excluo a possibilidade. Agora, aí teve um ouvinte que colocou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, eu também não vejo o Verstappen jogando o carro para cima, mas ele não fazer nada para evitar um acidente, eu falei, é interessante. É um ponto de vista muito interessante. Uma coisa é não bater de propósito, outra coisa é falar que, olha, eu vou... Então, e aí, o que é o medo, né? O que é o medo?
Medo não, né? Porque não importa, mas assim, o que que é a expectativa, né? Essa pista da Arábia Saudita é uma pista que fatalmente vai ter algum acidente lá, porque tem muro perto, a velocidade alta, pista nova, entendeu? E assim, Safety car, a chance é grande, né, Bruno? safety car, eu também não vejo assim, a gente vê os dois no pódio, né? Depois, né? Assim, eles se cumprimentam, eles não são amigos, mas eles se cumprimentam, pega o champanhe lá, brinda e tal. Você vê que não tem um ódio ali entre eles, eles não se odeiam. Mas na pista com sangue quente, aquele murinho perto, um vindo para ultrapassar o outro, não sei, sinceramente não sei. Eu espero que não termine assim, mas pode acontecer. Só Pode mais uma acontecer. coisinha, só uma coisinha rapidinho. Em Abu Dhabi, eu acho fundamental que Michael Masi, FIA, até Jean Todt, se preciso, façam uma cartilha. Vamos punir isso aqui, não vamos aceitar isso aqui. Track limits aqui, assim, assado, nessa curva. Eu entendo no Qatar a declaração do Masi. Nós nunca andamos aqui, vamos deixar o primeiro treino para decidirmos aonde será o limite de pista. Ok. Pode não ser filosoficamente o melhor caminho do mundo, mas eu até entendo. Agora, Abu Dhabi não. Abu Dhabi tem que vir tudo, olha, não aceitaremos isso aqui vai punir isso, para todo mundo ter transparência, para que uma decisão de uma linha na pista não decida o campeonato, ou se ela decidir, que seja claro para todo mundo entender, para todo mundo saber. Né? Tomara. Uma coisa em relação a isso que vocês estão falando, tem um podcast holandês que é com dois ex-pilotos. Um deles é o chefe do GP da Holanda agora, esqueci, Jan Lammers. Jan Lammers. Isso. Ele falou o seguinte, nós não publicamos, porque... Não publicamos, mas vou falar agora. Ele falou o seguinte, ele é holandês, tudo, ex-piloto, é o chefe do GP da Holanda. Ele falou, olha, eu acho que o Max Verstappen está no limite do comportamento dentro e fora da pista. Ele está no limite. Ele tá desdenhando de comissários. O que ele fez lá em Interlagos foi muito... como eu falei, eu não puni, eu estou dizendo o que ele disse, não o que eu acho, né? Que é um holandês que evidentemente deve estar torcendo para o Verstappen. Ele falou, ele acha que o Verstappen está no limite de tudo, que ele tem que tomar cuidado, porque chega na última corrida, os comissários precisam decidir alguma coisa, que a punição pode ser 5 segundos, 10 segundos ou um drive-thru, ele pode se dar mal por ele estar criticando abertamente os comissários já faz algumas corridas. Então, isso aí é uma coisa que é um cara relevante, né, que está falando isso. Além de ser chefe lá, ele é comentarista também de Fórmula 1. Né? Então, vamos ver. Quem tomou um puxão de orelha foi o Horner, né? Que fez uma crítica muito forte, né? Fez para Sky Sports, inclusive. Né? Chamou de trapaceiro, né? O cara que deu a bandeira amarela. Não, ele não falou isso, né? Assim, eu assisti a entrevista. Ele falou que o cara é rebelde. O cara pode ter dado a bandeira amarela da cabeça dele. Né? E não é verdade, né? O cara não vai dar 2 bandeiras amarelas da cabeça dele. O Michael Masi ficou enfurecido, chamou o Christian Horner. Né, pedido de desculpa. O Christian Horner vai participar do próximo seminário anual de comissário. É verdade, ele vai participar, enfim. Uma tradução que mais assim, mais aportuguesado que ele falou, eu diria que ele chamou o comissário de velhaco. Entendeu? Eu diria que foi isso, ele chamou o cara de velhaco. Foi pouco forte o que ele falou. Ele falou até em corrupção. Aliás, eu não entendi por que o Carlos Sainz não foi punido, porque o Carlos Sainz não levanta o pé. As 3 câmeras on-board foram reprisadas pela TV inglesa. O Verstappen passa, são 2 bandeiras amarelas. O Bottas passa, é uma bandeira amarela só. O Sainz passa, é uma bandeira só. Mas o Sainz deu uma erradinha na curva. Eu não sei se os caras estão colocando isso como... Mas eu realmente não entendi o Sainz não ser punido, porque, na minha opinião não. A imagem mostra que ele acelera, passa acelerando. É que aí é regra, aí não é o track limits que tem interpretação, foi, não foi, aí é regra, não tem bandeira amarela, tem que tirar o pé, vai fazer o quê? Bom, caminhando para o final aqui, a gente teve a Stock Car, né, em Santa Cruz do Sul, rapidinho, né, o Thiago Camilo ganhou a primeira corrida e o Ricardo Maurício ganhou a segunda corrida, e agora o campeonato vai ser decidido em Interlagos, daqui 2 finais de semana, com o Gabriel Casagrande e o Daniel Serra. Eles se encontraram na pista, na corrida 1, na saída do box, tocaram porta com porta.
Quem foi culpado? Tem culpado? Não tem culpado, não, sem culpa. Eles estavam. É a mesma coisa, os caras disputando o título, ninguém vai falar, passe por aqui, meu querido amigo. Por favor, pode deixar que eu passe, mas passe você primeiro. Não. Está disputando o título, vai estocar, bate porta com porta, meus amigos. É isso aí que acontece. E a segunda corrida, que foi vencida pelo Ricardo Maurício, foi na estratégia. Aproveitou a estratégia da primeira corrida, trocou o pneu, fez menos coisas no carro. Esse regulamento da Stock Car é meio confuso, mas ele apareceu lá na primeira posição. E fez menos coisas no carro, foi bom, hein? Gostei. Apareceu na primeira posição no final, sustentou, a corrida estava na mão do Barrichello, mas a estratégia do Ricardo Maurício foi mais inteligente, né, mais esperta, ele sacrificou a primeira corrida, é isso que eu queria dizer. E ganhou a segunda. E agora eles vão para Interlagos com esses dois aí, principalmente, né? O Gabriel Casagrande em primeiro e o Daniel Serra em segundo. Tem uma diferença de pontos, teria que fazer as contas. A gente traz aqui nos próximos loucos o que precisa cada um para ser campeão. Tá brigando pelo título, Felipe Massa? Não, Felipe Massa. Felipe Massa está sofrendo. Não, o Tony, cara, aconteceu uma coisa assim inédita na história do automobilismo brasileiro com o Tony Canaan, que gerou várias piadas, que foi o seguinte: o carro Adalto, o Stock Car já voou capô, já voou porta, já voou vidro. O carro do Tony Canaan nesse fim de semana voou o teto. Nossa! O teto do carro. O carro ele ficou conversível. Não. Conversível, ele depois da corrida falou, esse é o primeiro Stock Car conversível da história da categoria. E foi uma pena. E foi uma pena porque ele estava acho que em 10º, era o melhor resultado dele, mas aí eu não sei se teve a ver o negócio do teto, ele ainda ficou um tempo na pista segurando os caras, mas aí na penúltima volta ele abandonou. Bruno Aleixo, você que tem um conhecimento aguçado da Stock Car, você sabe todos os detalhes do carro, o que leva a voar um teto de um carro? Eu não sei, porque eu não entendi o que aconteceu, porque na minha cabeça o teto faz parte do chassi, ele não está separado. Então eu não sei exatamente como que isso pode ter acontecido, porque voou o teto, mas só o teto, não voou vidro, não voou nada. Não, eu acho que ele tem que ser separado. Eu acho que ele tem que ser separado, Bruno, porque é por questão médica de. Talvez pela segurança, né? Se for retirar o cara, se tiver que retirar o cara por cima. Então foi que eu saiba, a capota desses carros de turismo tem a fixação também da gaiola que está dentro do carro. Uhum. Por isso que mais talvez estranho. Mas não é gaiola mais, agora é o carro de rua, né? Não? Ou tô enganado? Não, mas é o carro de rua, mas ele tem a gaiola. Assim. Ele tem uma gaiola dentro. Tem. Atrás do piloto. É que ele é o chassi, ele não é mais o chassi tubular com a carenagem por cima. Ele é o carro de rua, né, com o monobloco, mas ele dentro, reforçado, e dentro ele tem a gaiola, né, que é pela segurança, né? Então, provavelmente o que aconteceu... O Aleixo sabe tudo, cada parafuso de um Stock Car. Sei, Talvez o que tenha acontecido é que ele, num desses vários toques da Stock Car, desprendeu, e aí com o vento voou. Mas eu nunca tinha visto. Incrível mesmo, mano. Nunca tinha visto isso. Calor. Deve ter tomado um susto, né, meu? Puta susto, cara, de repente não tá sem capota. Não, imagina o cara que vem atrás. Quem é que vem atrás? Não, foi na reta, né? Aí caiu o teto na reta, alguns pilotos passaram por cima lá, entrou safety car e tal, né? Aquela coisa. Aliás, a Stock Car demora, né, para pôr o safety car, né? Eles esperam, e cai o teto. Aí eles esperam alguém passar por cima e falar, agora temos que colocar o safety car, porque alguém passa por cima do teto. Se ninguém passar por cima, deixa lá. Tá tudo bem, deixa lá que vai de boa. Muito bem, pessoal, é isso então, finalizando o Loucos por Automobilismo. Na quinta-feira a gente não, que eu agora vou entrar de férias aqui. Bruno Aleixo entrará de férias no ápice da temporada. No ápice da temporada. Eu preciso de um descanso para poder chegar no final dessa temporada tranquilo, comentando, entendeu? É o famoso luxo, né, o Fábio? Na hora H... mas eu vou voltar na hora do filé, que na próxima, quando voltar a Fórmula 1, depois da corrida da Arábia Saudita, eu estarei aqui para comentar essa corrida. Então, você já está aqui, você não perderá a próxima corrida. Não, a próxima corrida eu não perderei. Mas eu deixo... Meninos, comportem-se, tá? Vocês dois aqui, nas próximas edições, aqui na minha ausência. Como sempre.
Isso, não façam nenhuma coisa errada, que possa ser tudo tranquilo, né? E na quinta-feira, você que quer mandar pergunta, mande as perguntas lá na página do Auto Racing. É na página do Auto Racing. Teve gente que perguntou de novo, né? Então vamos explicar de novo. É na página do Auto Racing, você vai lá, faz a pergunta. E outra coisa, os caras pediram assim, não dá para estender as perguntas. Gente, a gente trabalha com no máximo de 50 perguntas. Então, assim, entra cedo. Que já é pra caramba, né, meu? Já é muita pergunta. É pergunta pra da vez passada deu mais de 60 perguntas. Aí o programa fica muito corrido, é difícil. Tal. Então, entra cedo, faz a sua pergunta e é isso. Aproveite as respostas. É isso? Muito bem, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos pro Automobilismo. Valeu!